Muito feliz em estar aqui com vocês, compartilhando essa palavra. Uma palavra que o Senhor sempre fala primeiro ao coração de quem vai trazer, né? Depois a gente distribui para os outros. Então, espero que fale ao seu coração, que motive, que traga alegria, que traga refrigério, que traga sustentação, aquilo que vem do Senhor para a sua vida. Amém? Amém. Aleluia. Minha mãe sempre falava assim para mim, né? Sempre fala, né? Que ela ainda é viva, graças a Deus. Dia das Mães são todos os dias. Quando a gente falava assim para ela, feliz Dia das Mães, um dia especial. Ela sempre falou, não, Dia das Mães são todos os dias. E o interessante é que depois que a gente é mãe, né? Eu sou mãe de 2 filhos, vocês sabem. Né? Depois que a gente é mãe, a gente entende o que a nossa mãe fala muitas vezes, né? Dia das Mães é Dia das Mães todos os dias, porque o nosso amor pelos nossos filhos se compara um pouquinho com o amor do Senhor por nós. É tão bom ter alguém que nos ama assim, não é? Quem aqui, ó? Levanta a mão aí, tem a sua mãezinha ainda, até hoje. Ô, glória, olha que bênção. Então, que nós possamos honrá-los, né? Que nós possamos estar com ela, que nós possamos todos os dias ligar e dizer, mãe, eu te amo. Tem uma pesquisa que diz que aquele que fala com a sua mãe todos os dias são mais felizes. Porque o amor de mãe é um amor verdadeiro, é um amor puro. Amém? Desse jeito, né, irmãs? Glória a Deus. E nessa noite muito especial, eu quero dizer um pouquinho para vocês sobre ser mães fiéis. Fiéis a quem, irmãos? Ao nosso Deus, ao Deus Todo-Poderoso, né? Nós, ao longo da nossa vida, nós nos deparamos com coisas inusitadas, com desafios tão grandes em relação aos nossos filhos, a criação de filho. Criar filho é fácil, irmãs? Não. Criar filho é muito difícil. E para as mães, parece que é mais difícil ainda, sabe por quê? Porque as mães são catastróficas. Verdade ou não? A mãe, quando o menino sai, o que ela pensa? Não, vai acontecer alguma coisa. Mãe, deixa eu ir ali. Mãe, nossa, mas se ele for, um carro vai pegar, o menino vai morrer. Já pensa no final. Aí fala, não vai. Protege o filho. Não vai. Fica aqui comigo, é melhor. O pai já não, né? Deixa o menino ir. O menino precisa ser livre. Precisa virar homem. Eu nunca esqueço uma vez, a gente mora num condomínio. E o Davi era pequenininho, ele queria sair lá para fora. Ele devia ter uns 4 anos, eu acho. Lá para fora, para a rua, Tati. Eu nunca deixava, nunca. Aí um dia, o pastor Fernando falou assim, deixa o menino ser homem. E eu falei, ai meu Deus, como que eu vou fazer isso agora, né? Deixar ele ser homem. Aí falei, tá bom, deixei. Aí abri a janela e ficava só olhando assim, ó. Aonde ele ia, eu ia atrás. Aonde ele ia, eu ia atrás. E quando ele vinha, eu se afastava, né? Então, a mãe, ela tem esse cuidado especial, né? Para a mãe, o filho nunca cresce. E ele sempre fica aqui, ó. Debaixo, né, das nossas asas. E dessa forma, a gente acredita que a gente os protege, sim ou não? Mas não é verdade. Porque em vão nós trabalhamos, não é? Em relação a isso. Quem protege os nossos filhos é o Senhor. Por isso que nós devemos ensiná-los a caminhar pelo caminho certo. O caminho de servir a Deus e de estar diante do Senhor. E é interessante que a Bíblia ela nos conta algumas mães que tiveram um impacto assim, muito forte na vida do seu filho. E eu quero que você acompanhe a leitura em 2 Timóteo 1, do 1 ao 5. Amém. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa de vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu filho amado, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, e a de Cristo Jesus, Senhor, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os seus antepassados sirvo com consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida em ti, a qual habitou primeiro na sua avó Lóide e na sua mãe Eunice. Estou certo de que também habita em ti. Lóide e sua filha Eunice provavelmente chegaram à fé ao nosso Senhor Jesus através da vida de Paulo, através das pregações de Paulo. Naquela época elas conheceram a Jesus. Elas já valorizavam muito o Antigo Testamento. E quando elas conheceram as pregações de Paulo, né, trazendo Cristo como o Senhor, como o nosso Salvador, com certeza a partir dali, elas entregaram a vida a essa fé. Eunice ela era casada com um homem grego, ou seja, bem provável que ele não era cristão. E provavelmente ele não dava tanta importância a essas questões da fé.
Eunice e o seu marido tiveram um filho chamado Timóteo. A Bíblia não fala muito sobre os maridos de Lóide, né, e de Eunice, mas provavelmente elas ficaram viúvas muito cedo e criaram Timóteo sozinhas. Assim, a criação de Timóteo ficou a cargo de sua avó Lóide e de sua mãe Eunice, que tiveram um papel fundamental na conversão de Timóteo. Na verdade, a Bíblia não fala também muito sobre Eunice e sobre a Lóide, mas Paulo cita ela nos seus exemplos, né? O que ele diz? Por terem educado o Timóteo nos caminhos do Senhor, ele cita Lóide e Eunice. Elas conheciam o Antigo Testamento e davam grande importância para as Escrituras através da vida de Paulo, e ficaram sabendo assim sobre o Messias. Assim, elas passavam esses conhecimentos para quem? Para o pequeno Timóteo, desde criança. Trazendo essa história de Eunice e de Lóide, eu quero falar para vocês 4 pontos sobre uma fé que ensina. E o primeiro ponto é sobre mães fiéis a Deus. Elas têm uma fé que reproduz no outro, uma fé que ensina. É interessante porque muitas vezes nós temos a fé, nós acreditamos no Senhor, nós amamos o Senhor, mas nós não conseguimos passar essa fé para os nossos filhos. Isso é muito, muito interessante. Por quê? Você tem a sua fé, você busca Deus, mas você não consegue ensinar. E o Senhor nos chama para ensinarmos os nossos filhos. Eles têm que ver você de joelho, ele tem que ver você chorando, ele tem que ver você se debruçando diante dos pés de Jesus. Ele não vai aprender quando você estiver gritando com ele, porque mãe também grita, né, irmãos? Mãe também grita, e muito. Não vai aprender nesse momento. Ele vai aprender quando você souber valorizar a imagem de Cristo, e assim passar essa imagem para ele. Satanás, ele sempre trabalha da mesma forma. O que ele faz? Ele quer intimidar, ele quer manchar a identidade nossa e dos nossos filhos. Sim ou não? Só que quando a gente entende que nós somos ali as protetoras, né? Ali dos nossos filhos, né? Aquela que vai ensiná-los, aquela que vai conduzi-los na presença do Senhor, nós entendemos o quê? Que precisamos fortalecer a identidade dos nossos filhos. Muitas vezes eles chegam e falam, eu sou feio, eu sou isso, eu sou aquilo. E você fala, não, você não é isso. Ou então, eu sou um burro, eu não consigo. É muito difícil para mim. E nós olhamos e falamos, você é a obra perfeita das mãos do Senhor. Né? Para tudo ele disse, haja, para você ele fez com as próprias mãos, tem um propósito. Você tem um propósito, você é filho amado de Deus, você é o meu filho amado. Né? E quando nós enchemos os nossos filhos com esse amor, eles se tornam pessoas melhores. E o interno, ele sai para o externo, né? E os nossos filhos começam a aparecer mais com o Senhor. Amém? Lóide e Eunice não ensinavam apenas lendo histórias bíblicas. Ler histórias bíblicas é bênção, sim ou não? Mas é o suficiente? Não. Você ter uma vida que prega, que mostra Jesus, isso sim é o suficiente. Porque não basta a gente falar, eu amo o Senhor aqui na igreja, né? E em casa a gente tratar os nossos filhos de uma forma, né, estranha, ou o nosso marido, ou as pessoas que estão ao nosso redor. Os nossos filhos aprendem pelo exemplo. E elas, de fato, deram exemplo de como se vive na prática de uma fé grande. Por quê? Provavelmente elas enfrentaram muitos problemas. Viúvas naquela época a perseguição com os cristãos era muito intensa. Então pensa que a figura paterna, a figura de um homem era aquela que trazia o sustento para o seu lar. Então 2 mulheres naquela época sozinha com um filho pequeno deveriam ter passado por muitas dificuldades. E além disso também não era fácil, né, sustentar ali o filho com o seu trabalho. Ora cuidando de casa, ora cuidando do filho, ora tendo que trazer o sustento para dentro do seu lar. Só que elas não se abalaram pelas dificuldades que passaram, né? E a Bíblia diz que elas ensinaram o Timóteo no caminho que devia andar. A Bíblia sempre vai nos exortar a ensinar os nossos filhos no caminho que eles devem andar. E sabe o que é interessante? Eu vejo, às vezes, pessoas que falam assim, educar é muito difícil e eu não sei educar. Só que a Bíblia, ela nos mostra como educar. E a gente ouve muito isso, né? E parece muito... todo mundo fala isso. A Bíblia é o manual. Mas é interessante que tudo que você busca está na Bíblia.
num contexto um pouco mais antigo, talvez, né? Um contexto um pouco mais difícil, que você precisa orar para decifrar ali, para ter discernimento, mas está tudo aqui na Bíblia. Então não há dificuldade para Deus, né? Uma vez eu orando pelos meus filhos, né? Eles eram pequenos ainda e eu sempre trabalhei muito e eu me cobrei muito, porque mãe se cobra, não cobra, irmãs. Mãe parece um boleto, né? Todo mês ali aquela cobrança, todo dia, né? Se cobra se o menino está bem vestido, se cobra se o menino comeu, se cobra se o menino dormiu, se cobra se o menino passou mal, se cobra se o menino vai bem na escola. É uma coisa de louco, né? E não sei por que eu estou falando isso, deixa eu lembrar aqui. Ah, lembrei. Só que uma vez eu estava dessa forma, me cobrando muito. E eu fui aos pés de Jesus, falei, Senhor, não dou conta não disso não, eu estou sofrendo por causa dos meus filhos. Né? A Laura tinha pego catapora e eu tinha que trabalhar. Eu falei, e agora eu tenho que ficar com ela? Como que eu faço? E aquela cobrança, o Senhor falou assim para mim, está lá em Isaías 53. Ele falou assim para mim, eu ensino os teus filhos no caminho certo. Não com essas palavras, tá, irmãos? Depois vocês podem procurar. Mas Deus falou comigo dessa forma. Eu os ensino. Sabe, descansa. Eu os ensino, eu os fortaleço. Eles são meus. Então, a partir daquele dia, todas as vezes que vem uma aflição no meu coração, e elas vêm, todos os dias ainda, eu sempre falo isso, falo, Deus, eu não tenho como guardar os meus filhos, mas o Senhor tem. Então, em nome de Jesus, guarde-os. Livra-os do mundo. Eu oro assim, irmãos, livra-os do namoro, livra-os da prostituição, livra-os da lascívia, livra-os do roubo, livra-os da morte, livra-os do mundo, porque este mundo jaz no maligno. Não tem nada no mundo de bom para os nossos filhos e nem para nós. Amém? Então, todo esse trabalho da mãe do Timóteo, da avó do Timóteo, não foi em vão. Ele teve um resultado. E esse é o segundo ponto, né? A fé, ela nos leva a lugares jamais imaginados. Quem diria aonde Timóteo chegaria a ser filho na fé de Paulo? A continuar, né, com as igrejas ali que Paulo cuidava. A ser chamado de filho na fé por Paulo. Não é fácil a gente crer, não é fácil a gente ter uma fé assim, né, de ensinar os outros. Mas esse é o nosso papel, mãe. Você é aquela que passa mais tempo com os filhos, sim ou não? Sim, você é que passa mais tempo com seus filhos. Então impregna a presença de Deus na vida deles. Gente, eu sempre falo, não adianta a gente cobrar dos nossos filhos que eles sejam exemplos se a gente não for em muitas coisas. Principalmente naquilo que a gente faz, como a gente se veste, como aquilo que sai da nossa boca. Né? Então não adianta você querer que o seu filho sirva a Deus e ele, sabe, ele usa uma... Desculpa, irmãs, falar isso, mas eu tenho que falar. Usa uma roupa que mostra o corpo da criança. Ah, não, é criança, é bonito. Não é bonito, não. Né? Hoje em dia, o que mais tem subido aí no mundo é a questão da pedofilia. Sabe? Ou então, você está aqui com a gente, o seu filho está no celular, ele não está ouvindo a palavra pregada lá no culto infantil que é para ele. As irmãs se preparam. As irmãs, elas preparam visuais. As irmãs tiram do bolso dela, muitas vezes, coisas para dar para o filho de vocês. Valorizem. Leve eles lá. Para aprender, não terceiriza esse momento da palavra, da busca. Quando eu estou lá, hoje mesmo era para eu estar lá, quando eu estou lá eu falo, aqui vocês não vão conversar, lá no culto vocês conversam? Ah não, pastor, eu falei, então, aqui também não, aqui é culto, aqui a gente recebe, aqui a gente dá, aqui a gente busca. E eu sempre falo isso para eles. Irmãs, não adianta você querer ensinar uma fé para o seu filho somente contando historinhas. Não adianta você querer que o seu filho vá para lugares que você nem imagina. Eu quero que meu filho seja um profeta, um médico, um presidente, alguém cheio do Senhor. Ok, o que você tem feito para isso acontecer? É hoje. Não adianta você esperar ele crescer, é hoje. A plantação, ela começa agora. Então não perca o foco, sabe? Não deixe que o mundo te engane. Não é a escola que educa, é em casa. Amém? Não é a igreja que educa, é em casa. Então nós estamos aqui apenas como uma extensão de casa para ajudar você no que você precisar. Mas quem faz a diferença na vida do seu filho é você com a sua educação, com a educação que você ensina. Então não deixe seu filho ficar no culto assistindo em celular. Não deixe na hora da oferta ele sair. Não, você trouxe sua oferta? Você tem que ofertar. Você ganha R$10, você tem que dar o dízimo. Para quê, mãe? Para pagar aqui as coisas que você usa. Ensina o tempo todo. Amém? Ok.
Quando Paulo estava no final da sua vida, ele escreveu cartas endereçadas a Timóteo, dizendo que ele estava pastoreando as igrejas de Éfeso. Nessas cartas, Paulo fala do amor que ele sente pelo seu filho na fé, bem como a sua admiração. Por quê, irmãos? Por Lóide e por Eunice. Porque elas ensinaram bem aquele menino. Fico pensando no quanto nós, como pessoas de Deus, podemos influenciar os nossos filhos. Eu fico pensando aonde os nossos filhos podem ir, lugares que nós nunca imaginamos estar. Eles podem chegar. Uma geração que está cada vez mais enfadada ao fracasso aí fora, sim ou não? Sim. Crianças de 11, 10, 12, 13 anos que namoram, que já têm a sua vida sexual ativa. Crianças que têm um corpo de mulher, um corpão. E elas já são mulheres porque já tiveram a sua vida sexual ativa, só que tem a sua cabeça como de criança mesmo, de menina. Pais cada vez mais delegando, terceirizando essa educação, essa sensibilidade de como a sua filha está ou o seu filho. Pais que eu escuto muitas vezes, né, homens machistas falando, que segurem as suas filhas, porque os meus filhos estão soltos. O homem, ele nasceu para cuidar da mulher, não é isso que a Bíblia diz? Ele tem que amar a mulher, né? Amar é o quê? Envolve o quê? Dedicação, cuidado, né? Aconchego, né? Envolve crescimento, você levar sua esposa a crescer, a estar diante de Deus, a ser um lorde mesmo, de abrir a porta do carro, sabe? De servi-la com alegria, de ter prazer no seu coração em fazer isso. O que a gente vê? Homens ogros, que batem em mulher, sabe? Que abre a boca para proferir palavras torpes, pesadas na vida da sua esposa e dos seus filhos. Às vezes nós estamos aqui dentro da igreja e fazemos isso. Ai, pastor, eu estou em pecado. Tá, mas você pode sair. Basta você querer. O Senhor nos chama para uma vida em abundância. E essa vida em abundância é para os nossos filhos, não é para nós somente. Ou irmãs, vocês nem teriam filhos. Vivessem sozinhas, como o Paulo falava, né? Bom nem casar, então. Casou, tem filho, responsabilidade é sua. Amém? Essa geração que está enfadada aí a caminhos rebeldes, que não validam o que seus pais falam. É só eu que vejo isso? O tempo todo na escola a gente vê isso. Uma geração que, meu pai não sabe o que fala, não, ele está velho. Ixi, 50, 40, 90, não, está velho. Não validam. Não presta atenção que tem pedras que eles poderiam não passar, porque o pai passou e pode falar ali para ele, não vai por esse caminho não é legal. Validar aquilo, né, a opinião dos seus pais, a opinião de pessoas que estão, né, que são mais velhas do que eles. Mães, né, que passam aí a maior parte do tempo, muitas vezes, né, em busca de uma solução que às vezes está com ela. Nossos filhos, eles precisam muito de carinhos, como eu disse, né? Carinho, palavras de motivação, palavras de sabedoria, palavras de incentivo. Dizer, olha, esse desenho ficou legal. Você é muito bom, cara, no que você faz. Às vezes o desenho é um garrancho. É verdade. Mas se você valoriza. Pastor, eu vou mentir? Não, você não está mentindo, você está olhando com os olhos do Senhor. Tudo que a gente faz para o Senhor é lindo, não é? A não ser o pecado, que não é, né? O restante... Para os nossos filhos também. Valide o que os seus filhos fazem. É como eu disse, profetize. Você não sabe aonde ele vai chegar. Como que é os nossos filhos hoje? A mente é diferente da nossa, sim ou não? A gente pensa no A, ele está no E, no F, né? Ele já foi. São destemidos, sim ou não? Tem medo? O meu filho não tem medo, minha filha também não. Destemidos, corajosos, pode deixar que eu resolvo, né? E a gente pensa ali, mexe no celular, eu falo, até hoje eu tenho dificuldade ainda em algumas coisas, né? E o Davi fala, não, mas é muito fácil. Eu fico assim, falo, meu Deus, como pode essa criança, né, saber disso e eu não sei? Não dá. Ou então um computador, ou músicas, né? Às vezes eles chegam com música, eu falo, não, onde você ouviu essa música, menino? Pelo amor de Deus. Então, os nossos filhos, eles estão sempre um passo à frente de nós em algumas coisas, referentes ao mundo. Mas nós temos que estar a muitos passos à frente deles, referente ao Senhor. Porque aquilo que a gente recebe, a gente tem que dar.
Seja a mãe que edifica o seu lar. Ore pelos seus filhos, coloque a mão na cabeça deles quando estiverem dormindo. Ore, peça para o Senhor, né, ali, acampar os anjos ao redor dos seus filhos. Teve uma vez, irmãs, que Satanás me acorda muito, né? Infelizmente, né? Ele me acorda muito. Ou ele puxa meu cobertor, o Fernando sabe. Ou ele me acorda. É um negócio assim que eu falo, meu Deus, o que acontece, né? É só porque eu tenho dificuldade para dormir, ele quer me acordar. E ele me acorda muito com os meus filhos me chamando. O Fernando não sabe disso, né? Semana passada, estava dormindo, cansada. E eu ouvi o Davi, mãe. Eu levantei assim com tudo. Ele morto, né? Porque ele não dorme, ele morre, né? Aí eu levantei com tudo, fui lá, falei, oxi, irmãos, estava aqui, ó, no meu ouvido a voz do meu filho. Me deu uma ira, eu falei, diabo. Falei, você sai da minha casa agora. Falei, aqui você não fica, seu infeliz. Falei, como você ousa me acordar? Desse jeito, de madrugada, ia ser umas 2 horas. Como você ousa me acordar? Como você ousa imitar a voz do meu filho? E comecei a orar. Tenho certeza que ele saiu. Né? E eu não tenho medo mais. Antigamente eu tinha medo quando ele fazia isso. Hoje me dá uma ira. Uma porque me acordou. Outra porque está usando a voz do meu filho. Outra porque está me enchendo o saco. Então eu falo, Deus, a minha casa é minha casa. Satanás não entra. Não entra. E se ele entrar, ele vai sair. Né? Em nome de Jesus. Amém? O terceiro ponto fala de uma fé que contagia. A alegria de servir ao Senhor, ela contagia outros. Ela contagia os nossos filhos. Vamos estar bem todos os dias? Não. Tem dia que nós não vamos estar bem. E não tem problema nenhum em relação a isso. Eu não tenho dificuldade de falar para os meus filhos, me dá um abraço, porque o seu abraço me cura. Já canso de dizer isso para eles. Ora por mim, porque hoje eu não estou bem. Às vezes é uma dor de cabeça, às vezes é alguma coisa. Eu valido a fé deles, né, na minha vida. E isso também é legal. Então, a nossa fé ela tem que contagiar o coração dos nossos filhos. Educar é difícil se for na nossa força. Mas se for com o Senhor ali, sendo o nosso companheiro, aquele que vai nos direcionar, isso fica muito fácil. Então, tenha uma fé, irmãs, que contagia os seus filhos, né? Outras pessoas. Como é bom, às vezes, o Davi agora não faz mais, mas ano passado ele fez muito trabalho com outros amigos. E os amigos chegavam, o Davi falava, não fala palavrão aqui dentro não, porque se você falar, minha mãe vai te engolir. E eu engolia mesmo. O menino falava palavrão, opa, essa pessoa que está na casa de quem? Aqui é a casa do Senhor, né? Aí o menino tinha que se endireitar. Então tem que ser uma fé que contagia, uma fé diferente, uma fé que ensina, uma fé que atrai outras pessoas para o Senhor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E uma fé que dá frutos, que gera frutos, né? Através do testemunho da pregação do Timóteo, muitas e muitas e muitas outras pessoas foram alcançadas, abraçadas pela fé que Lloyd e Eunice ensinaram. Os nossos filhos estarão em lugares que nós jamais imaginaríamos, que nós jamais iríamos. Eles serão lançados como flecha, irmãos. E não é só para ser pastores, não é só para ser missionários. Porque não é só para ter a função de pastores e de missionários, mas eles podem pastorear, eles podem ser missionários, levando a palavra de Deus, sendo médicos, sendo advogados. Jesus é tudo para nós. É Ele que é o dono das nossas vidas, Ele é o dono dos nossos filhos. Sem Jesus, o que seríamos, irmãos? Eu mesma já estaria morta. Porque eu acho que não teria, né, uma vida para mim. Então Jesus me resgatou. E eu falo isso para os meus filhos, né? O Senhor, Ele tem uma vida para você gerar frutos em outras pessoas. Tenha uma amizade com todos. Os meus filhos, eles sofrem um pouco, né, porque eles são diferentes. Eu tenho pessoas na escola que falam assim para mim, os seus filhos são diferentes, né? Eles se vestem diferentes, eles andam diferente. E é uniforme, irmãos. Eles usam uniforme na escola. E eu escutei várias vezes isso nessa escola que eu estou agora. Nessa última vez, foi semana retrasada, que uma pessoa chegou e me falou assim, Fátima, os seus filhos, eles têm algo de diferente. Eu fico muito feliz. Porque eu sei o que é a diferença. A diferença é o brilho de Cristo neles. São santos? São não. Às vezes eu falo, vou te arrebentar, menino. Eu falo e eu bato. O Fernando sabe, eu bato. Eu não tenho dificuldade, irmãos, de bater. Não tenho. Nenhuma. Ainda bato e falo, estou batendo porque eu amo. Porque se eu não amasse, não batia. Né? O Davi, quando era pequeno, ele falava muito isso. Eu estou apanhando porque você me ama. Então ele já vem com isso no coraçãozinho dele. E é verdade.
Quem você não ama, você corrige? Eu não corrijo. Para que eu vou enfiar a minha mão, né, para corrigir alguém que eu não amo, que eu não corrijo. Eu corrijo quem eu amo. Eu amo os meus filhos. Eu amo os meus filhos na fé. Eu amo a minha igreja. Uma coisa que você tem que fazer, e você tem que ter em mente também, é que quando você não ama a igreja, quando você não ama a obra do Senhor, quando você não ama os seus filhos na fé, os seus filhos na carne vão saber. Porque lá em casa você vai soltar. Às vezes você fala mal do pastor. Às vezes mal da igreja. Às vezes você não concordou que o piso daqui o pastor colocou branco. Ah, se fosse preto, combinaria com o teto. Você faz esse tipo de comentário lá em casa, que não precisava. Tem muitas vezes que eu falo em código com o Fernando. Eu fico em código com ele, eu faço gestos. Porque eu não quero que os meus filhos ouçam, não reclamação, que a gente não reclama da igreja, mas às vezes alguma coisa que acontece, e eu preciso compartilhar com ele, e eu não quero que os meus filhos escutem. Por quê? Não gera frutos. Não gera fé. Para que eu vou falar se não edifica? Para eles. Então, para eles, eu falo sempre tudo do bom e do melhor. A igreja é uma bênção. É muito bom estar lá. É bom estar no meio dos irmãos. Né? Tudo acontece, tudo foi óbvio, né? Que o Davi agora um pouco maior, ele percebe algumas coisas. Mas sempre quando ele vem falar, irmãos, a gente blinda o coração deles. Porque a nossa fé, ela tem que gerar frutos nos nossos filhos. E quando a gente fala mal da igreja, a gente não gera frutos. Cuidado com o que você fala. Cuidado com os seus princípios que são diferentes do da igreja. Eu não concordo com o dízimo. Ensina isso no seu filho, que você vai ver o avarento que ele vai ser. Não vai ser só dízimo que ele não vai dar. Ele não vai cuidar de você quando você envelhecer. Porque ele vai ser assim, ó. Não vai cuidar de você quando você envelhecer. Cuidado. Cuidado com o que você ensina. Ah, mas escutar uma música MPB não tem problema nenhum. Cuidado. É dessa forma que Satanás vem. Ele não vem de chifre, ou ele vem chifre, capa vermelha, ele fala, eu sou Satanás. Ele faz isso? Claro que não. Ele não é burro. Se ele fizer isso, você vai orar e jejuar até o canto da boca espumar. Ele vai vir na sutileza. É no agradável. É ali escutando um TikTok, né? Às vezes, vendo ali, né, alguma coisa que não deveria, jogando um jogo que não deveria, lendo um livro que não deveria. E aí aquilo vai entrando e roubando o seu filho debaixo do seu nariz, dentro da sua casa. Há tantas opções neste mundo contrárias à vontade de Deus. Muitas vezes você chama seu filho para cá e ele fala, ai mãe, estou cansado, não é atrativo, não é legal, não tem nada para mim. Não é assim que a gente escuta? Ou é só eu que escuto essas coisas? Aí você fala o quê? Você vai e pronto, acabou. É desse jeito. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque às vezes a gente tem que obrigar. Ai, pastora, mas e o livre-arbítrio? Quando ele tiver lá seus 35 anos, casado, dentro da sua casa, com a sua esposa, aí ele tem o livre-arbítrio. Enquanto ele estiver aqui conosco, você pagando as contas dele, você lavando as cuecas dele, você dando banho no menino, você dando cheirinho no menino, deixando o menino bom para ele se lambuzar? Lambuzar lá no pecado? Não. Arrebenta ele mesmo, bate mesmo. Estou brincando, tá, irmãos? Eu concordo que são muitas opções e muitas influências vindo de fora, que às vezes são mais atrativas. Mas isso não pode ser desculpa para a gente deixar de instruir os nossos filhos nos caminhos certos. No final, nós vamos perceber que valeu a pena. Valeu a pena aquele dia que ele vai se casar e que a mulher dele fala, ô, minha sogra, olha o que você fez com esse menino, ai que menino bom. Ô, minha sogra, agora que você fez com essa moça, lava uma roupa como ninguém, faz uma comida boa, lava uma louça perfeita. Olha que maravilha. Você ainda vai ser a bem-aventurada entre as mulheres. A sogra bem-aventurada entre as mulheres. Amém, irmãs? Ninguém pode dar garantia que os nossos filhos permanecerão nos caminhos do Senhor. Alguém pode dar? Pode, claro que pode. Quem? O Senhor. O Senhor pode. Ele pode dar a garantia de que seus filhos permanecerão. Ninguém pode obrigar as crianças a permanecerem nos caminhos do Senhor, muito menos a virem para a igreja.
Mas cabe a nós ensinarmos os nossos filhos, né, que a obra é mais importante, que a obra do Senhor é que vale a pena ser feita, porque é ela que tem valor eterno. Lá em Provérbios 22:6 diz, né, um versículo muito conhecido: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, ele não se desviará. É Bíblia, irmãos. Está na Bíblia. O Senhor não mente. Ele está dizendo, ensina, só ensina. Deixa que o resto eu faço. Ele pode até desviar, ele pode até ir para um lado e para o outro, mas eu cato ele de volta aqui, ó. Eu trago ele de volta. Ensina. Ensina como? Ao levantar, ao deitar, ao mandar tomar banho, na hora de comer, na hora de dormir, na hora que você está dentro do carro com eles. Os meus filhos, cada um ora um dia. Um dia sou eu, na hora que a gente vai para a escola. Outro dia é a Laura, outro dia é o Davi. Eles oram por recursos. Olha só, irmãos, recursos da igreja. Eles oram por até os membros de pessoas que ele conhece, de líderes que eles conhecem, que estão orando para que volte, eles oram. Falam, o líder está orando por aquela pessoa, traz aquela pessoa de volta para a igreja. Ensinar o tempo todo. Ensinar. Amém? A única certeza que temos é que o nosso Deus não mente. E Ele diz que se ensinar os nossos filhos, eles não se desviarão do caminho. Eu creio que quando ensinamos a criança a palavra de Deus, e de fato vivemos e praticamos, dando bons exemplos, tudo fica na memória. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio muito nisso. E quando ensinamos a criança na palavra de Deus, né, e ali nós praticamos com a nossa fé, praticamos com as nossas atitudes, com certeza, os nossos filhos, eles se lembrarão disso. Por mais que os nossos filhos decidam dar por outros caminhos, tenham outros ensinamentos, por mais que eles façam isso, estará na memória deles. O Espírito Santo lembrará a eles aonde é o refúgio, aonde eles têm que buscar ajuda. Por isso, mães, não desistam. Não desistam. Mães, não deixe de confiar os seus filhos nas mãos do Senhor. Não deixe de orar por eles, mesmo quando eles forem velhos, mesmo quando eles forem adultos e tiverem a sua vida adulta. Deus procura mães que se disponham a educar os seus filhos nos caminhos do Senhor, que se disponham a ser exemplos irrepreensíveis. Que nós não nos cansamos de orar pelos nossos filhos. Educar filhos não é uma tarefa fácil. Ensiná-los de acordo com a vontade de Deus é mais difícil ainda. Mas sejamos persistentes, mesmo em meio à dificuldade. Assim ensina a nós Lloyd e Eunice.